Bom dia, todo o povo da Itapipoca, todo povo do Brasil, né? Dessas regiões nordestinas. Eu sou Joab Notícias, aqui do meu canal do YouTube, né? Joabs Notícias Online. Sou professor e teólogo, né? E é com muito prazer e muita satisfação que gostaria aqui de falar um pouco aqui a respeito aqui da educação religiosa no mundo, né? Nós sabemos que Martinho Lutero foi o revolucionário, foi o fundador do protestantismo no mundo, né? Mundialmente. Após se rebeliar contra a Igreja Católica, a Igreja Apostólica, né? E então, devido a isso, surgiu várias denominações evangélicas ou cristãs no mundo, né? Existem várias seitas, né? Várias denominações surgidas. Nós sabemos que no Brasil existem várias denominações no Brasil, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Adventista da Promessa, Igreja dos Santos nos Últimos Dias, Igreja Messiânica, Igreja Assembleia de Deus, né, que são várias, né, várias igrejas, Igreja Presbiteriana, e são muitas e muitas, né, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Internacional da Graça, Igreja Universal, né, Universal do Reino de Deus. Então, amigos e amigas, irmãos e irmãs, a respeito das religiões, a Bíblia fala esclarecidamente, né? Para as pessoas que não são leigas, né? Esclarecidamente. Diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Em outra passagem bíblica, diz assim: conhecereis e a verdade vos libertará. Então, em outras passagens bíblicas, fala também: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento, né, em sua casa, né, para que haja mantimento, né. Antes, o dízimo era contribuído do Antigo Egito, no Egito, né. O dízimo lá na antiguidade, né, era contribuído ao órfão, viúva e o estrangeiro. O que quer dizer isso, professor? Ao órfão. Órfão é uma pessoa que é órfão de pai, órfão de mãe, né? A viúva porque antigamente, as viúvas, quando o esposo chegava a falecer, a mulher não tinha nenhum vínculo. Se ela não tivesse bens, ela não teria como sustentar a casa, né? Não teria uma aposentadoria, que nem hoje tem, né? Então era difícil a vida da viúva, né? E, então, era dividido entre a viúva. O estrangeiro se designa aquelas pessoas, né? Os necessitados, aquelas pessoas que estavam precisando, chegavam lá e os apóstolos, as pessoas, né, da igreja, chefes da igreja, sacerdotes, dividiam, né? Então, hoje, com essas várias denominações, várias seitas, essas pessoas que se diz religiosas, pois hoje quase todo mundo é pastor, sou pastor, pastor fulano de tal, pastor isso, pastor fulano aquilo. Não passa nem por uma qualificação, já fala que é pastor, sou pastor, né? Por que acontece muitos casos aí? Houve aqueles casos lá daquele pastor de uma igreja aí no sul,
que deixou as crianças morrerem queimadas dentro de casa, né? Crianças morreram queimadas, né? Foi preso ele e a mulher. Esse cara pastor. Irmãos, irmãs, a palavra de Deus diz: e existirá muitos falsos profetas. O Apocalipse está se cumprindo. Estamos aí no Apocalipse, né? Está se cumprindo todos os detalhes. Estamos nos últimos dias, nas últimas horas, né? E vejamos aí o Apocalipse, né? Apocalipse é o livro da revelação, o livro do futuro, né? O que há de vir, né? Então está tudo se programando, tudo se programando. Então, essas pessoas dizem: eu sou o apóstolo tal, funda as igrejas, né? Denominações, registras, para usar como meio de vida, porque para arrecadar um dinheiro mais fácil, né? Um dinheiro mais sem precisar. Você pode dizer: ele está roubando? Não está roubando, ele está pedindo. Dá quem quer, quem for idiota dá. Milhões e milhões, milhões e milhões são arrecadados aí com propagandas mentirosas nas igrejas, né? Propagandas mentirosas, os apóstolos pedindo dinheiro para isso, dinheiro para aquilo outro, e comprando fazendas, chácaras, jatinhos, aviões, e o pobre, né, sofrendo no meio da rua, as pessoas morrendo de fome, sofrendo, os irmãos sofrendo e dando todo o seu dinheiro para as igrejas. As igrejas. Irmãos, isso passa de pai para filho. A Igreja Internacional da Graça, comunidade. A igreja é uma sociedade. A igreja do poder de Deus, sociedade. Por que só manda a família? O pai, o apóstolo é pastor, o irmão é pastor, fulano de tal é pastor. Em outras igrejas, fulano de tal é pastor, o filho é pastor, o outro é vice-presidente. Só a família, só a família. Só a família. Por quê? Por que isso? Porque não passam para outras pessoas? Porque para ficar só na panela. Só na panela. Agora, se alguém pode perguntar: ô professor, por que você está falando isso? Falando a respeito desse assunto. Porque o povo tem que estar esclarecido, mais esclarecidamente, a respeito dessas religiões, dessas neo-religiões, né? Neo-religiões que se diz, né? Nós sabemos que Deus, Jesus Cristo, da Trindade, né, do Santo Espírito, está lá no céu. Jesus não quer dinheiro, não. Jesus é rico, é dono da prata, dono do ouro, né? É como diz o apóstolo Pedro, né? Diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, né? Então, o que acontece? É desse jeito que funciona. Jesus não precisa de dinheiro, de milhões de sacas de dinheiro, não. Jesus está lá no céu. O que precisam são as pessoas. Quantas pessoas, irmão, dentro das igrejas aí, passando fome, dificuldade, e o pastor comprando seus carrões, suas mansões, e não ajuda o pobre necessitado. Ele está cumprindo o que diz a Bíblia, a palavra de Deus? Não. Está escrito lá na palavra de Deus, dizendo: amai ao próximo como a si mesmo. E muitos aí que se diz pastores, fanáticos, religiosos, pregadores do evangelho, da palavra de Deus, profetas, que acham que estão cumprindo com a palavra de Deus, pregando, e longe do amor do próximo, né? Estão longe do amor de Deus. São hipócritas e fariseus, como a palavra de Deus diz, né? Fariseus, porque porque dentro da igreja existe muitos fariseus, né? E essas pessoas são os fariseus, os saduceus, né? Pessoas hipócritas, que estão ali ludibriando o povo fiel, né? O povo fiel. Povo fiel. Então, irmãos, nós estamos nos últimos tempos, né?
Muitas pessoas estão sendo enganadas. Você pega um óleozinho, um óleo na igreja, diz que é o óleo bento, óleo abençoado, diz que é o óleo lá da... Entendeu? Aí começa a vender o lenço da bispa, começa a vender. Pega um galho de flor, começa a vender na igreja. O sal, começa a vender um pouquinho de sal, pra você passar em casa, derramar em casa. Todos os tipos de métodos. O feijão milagroso. Começa a vender para prosperidade. Irmão, prosperidade. Temos prosperidade se nós trabalharmos, ganhar o nosso pão de cada dia. Quem não rouba tem que trabalhar. Então, quem não trabalha não ganha. Quem não trabalha não come. Então, prosperidade é se nós trabalhar, nós temos prosperidade. Nada cai do céu não. Entendeu? Ah, Jesus vai me dar um carro novo importado. Vai dar, se tiver fé, mas você tem que trabalhar para você conseguir o carro. Se você não trabalhar, você não consegue não vai cair do céu o carro não. Entendeu, irmãos? Então essas são as falsas igrejas que estão aí mentindo, ludibriando os irmãos, né? Os irmãos. Mas agora pode perguntar e falar, mas só cai quem quer, só dá quem quer. Realmente. Só dá contribuição quem quiser. Quem não quer não dá contribuição, né? É isso aí, meu povo, minha gente, meus irmãos. Então tá na hora de nós alertarmos. A respeito dessa situação, né? Essa situação crítica sobre os assuntos das religiões, né? Ó, religiões estão aí ludibriando o povo cristão, o povo brasileiro, né? Caindo nessas ciladas, né? Enquanto muitos aí estão abrindo, né? Seitas, abrindo religiões, fazendo da palavra de Deus meio de vida, né? Meio de vida, meio de sustento, né? De uma vida melhor, de uma vida mais... Quem não sabe hoje falar da palavra de Deus, leu a Bíblia, leu um versículo, contar uma história da Bíblia, todo mundo sabe. Isso não é novidade, irmãos. Isso não é novidade. Você vê uma pessoa profetizando, falando. Até o Satanás profetiza, até o demônio profetiza dentro das igrejas. Isso não quer dizer que eles são poderosos, são cheios do poder de Deus, não. Entendeu? Isso não quer dizer que eles são santos, não. Imagine só, imagine. Então, a respeito, sabendo que o dízimo é para a manutenção da igreja. A manutenção da igreja, prestação de serviço, né? Contribuições, né, das pessoas carentes, né? Quando chegar uma pessoa carente, ajudar. Agora eles aí pegam toda a contribuição, né, das igrejas, colocam nos bancos, né? Compram as fazendas, suas mansões, suas chácaras. Aí só depende de você, né? Se você quiser continuar dando dinheiro de graça, você dê. Se não quiser, depois, meu muito obrigado. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.